Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Mais um dia, mais uma sexta-feira, e para a glória de Deus nós estamos de pé, amém? E o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito, a nossa gratidão, amém? Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 22 de agosto de 2025. Existe uma porção de misericórdia que foi renovada sobre a mim e sobre a sua vida nessa manhã, que nós venhamos a tomar posse e desfrutar dela. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar indo no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, de calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã, em nome de Jesus. Missionária Thelma. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Deem um joinha aí ou falem comigo no chat, por favor. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Missionária Thelma não puder, quem pode estar louvando nessa manhã, em nome de Jesus? Missionária Jerusa, pode? Ou quem quiser adorar, agradecer o nome do Senhor, fique à vontade. Paz do Senhor, minha amada, desculpa, eu não consegui abrir o microfone na hora, mas eu estou adorando. Amém. Paz. Deus venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs neste momento. Estar louvando a Deus com o hino da harpa. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Preso no pecado me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei,
mas Jesus bendito me guiou. Por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Enche o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará o céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual. Enche o contrito de prazer celestial. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Senhora Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, amém? Irmã Elisângela de Oliveira pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional, em nome de Jesus. Também pela vida do servo do Senhor, que vai trazer o maná dessa manhã, pastor Linhares, amém? Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, na tua presença, Pai, a ouvir a tua palavra, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, o devocional, Pai, no dia de hoje, Senhor. Toma também, Senhor da glória, a vida da irmã Ana Paula, Senhor. Cubra com teu sangue, Pai. Toma sua família, seu ministério, tudo aquilo que a tua serva, Pai, tem necessidade neste dia, Senhor. Visita seus familiares, meu Pai. Visita sua mãe, Senhor. Visita tudo aquilo, meu Pai, que precisa, Pai, de uma visita em especial, Pai, neste dia, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor da glória, cada irmão, Senhor da glória, que se propõe, meu Pai, estar nesse devocional, Pai, não só hoje, mas todos os dias da semana, Senhor da glória, sempre pronto, meu Pai Santo, a trazer a tua palavra, Pai, vindo do alto dos céus, meu Pai. Toma a missionária Thelma, meu Pai, que trouxe o louvor, Senhor. Que o Senhor continue usando, Pai, poderosamente a tua serva, o teu ministério, Pai. Que o Senhor vem fortalecer dia após dia. Que o Senhor vem responder do alto dos céus, meu Pai, a sua petição, Senhor da glória, segundo a sua vontade e seu querer para com a vida da tua serva nesta manhã, Senhor. E tu sabes daquilo que ela precisa, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor da glória, cada levita, meu Pai, que está, meu Pai Santo, aqui nesse funcional, Senhor, e que ajuda, meu Pai Santo, todos os dias da semana, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai Santo, usar poderosamente, Pai, cada um dos teus servos, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor da glória, abençoar esse devocional, Senhor. Que todas as vidas que estão aqui, Pai, neste dia, Senhor, que o Senhor venha, Senhor da glória, abrir, Senhor da glória do coração, que o Senhor venha usar, meu Pai, poderosamente, Pai, para levar a tua palavra, Senhor, dar crescimento, meu Pai, a esse devocional, Senhor, que o Senhor continue abençoando a pastora Amália, Senhor, que o Senhor continue dando a ela forças, a graça, o direcionamento, Pai, vindo do alto céu, Senhor. Toma nas tuas mãos também o teu servo, Senhor da glória, o pastor Linhares, que vai trazer, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Usa poderosamente, Pai, a vida do teu servo, Senhor, para trazer, meu Pai, a palavra no qual o Senhor, meu Pai, já preparou para com ele, Pai, para trazer para conosco, Pai. Que o Senhor vem falar, meu Pai, com cada um de nós, Senhor da glória, nesta manhã, meu Pai. Que o Senhor vem usar poderosamente, Pai Santo, a vida, Pai, do teu servo, Jesus. Toma sua família, seu ministério, Pai. Toma tudo aquilo, meu Pai, que ele precisa, Pai, aquilo que ele necessita, Pai, nesta manhã, Jesus. Toma, Senhor da glória, aquela oração, meu Pai, no qual o teu servo, Pai, fez a ti, Pai, neste dia, Senhor, que o Senhor vem responder, meu Pai, do alto céus, que vinha ser repreendido, meu Pai, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmã, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério, amém? Pastor Linhares com a palavra nessa manhã. Amém, amém, glória a Deus, bom dia a todos, Pai do Senhor, que Deus continue nos abençoando. Eu quero convidá-los a lermos um texto da palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis,
Primeiro livro dos Reis, o capítulo 21. Vamos ler só o 1, o 2 e o 3. Primeiro Reis, capítulo 21, os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro, o que ela valer. Porém, Nabote disse a Acabe: Deus me guarde de que eu dê a herança de meus pais. Glória a Deus. Eu quero, junto com todos vocês, meditarmos um pouco nessa palavra. A gente já ouviu tanto falar, né, de Nabote e a sua vinha, mas é sempre bom nós estarmos relembrando essas coisas que são importantes para nós, né? Aqui nós temos, no primeiro livro dos Reis, essa história de Nabote, que era de Jezreel, e Acabe, o rei de Samaria, reino do norte, né? Ele tinha uma casa lá em Jezreel. Ele tinha um palácio lá em Jezreel. E ao lado do palácio dele estava a vinha de Nabote. Só lembrando que naquela época as terras elas foram dadas, elas foram doadas como herança para cada tribo recebia a sua porção. Então era tudo herança. E Nabote tinha essa propriedade ao lado da casa de Acabe. E nessa manhã, o nosso tema vai ser cuidando da herança que Deus me deu. Cuidando da herança que Deus me deu. 1 Reis, capítulo 21, versículos 1, 2 e 3. E então, Nabote chegou Acabe, o rei de Samaria, né, o reino do norte, chegou para Nabote para fazer-lhe uma proposta. E ele disse: olha, como a tua casa está do lado da minha, está do lado do meu palácio, eu queria te fazer uma proposta. Eu quero transformar ela numa horta, numa extensão de jardim. E eu vou te comprar. Eu te dou uma outra melhor do que essa, se for o caso. Ou então, te dou em dinheiro. Você escolhe o que você quer. E Nabote disse: Deus me livre, rei. Eu não posso fazer isso, porque isso é uma herança que eu recebi e eu não posso abrir mão dela. O valor dela, para mim, é muito maior do que qualquer valor. Então, falando sobre esse cuidando da herança que Deus nos deu, né? Assim como para o povo de Israel, Deus deu heranças em terras, foram divididas em terras, ele pegou e dividiu, olha, para essa tribo, dou essa terra. E aí os líderes das tribos também faziam o mesmo para todas as famílias. Então eles pegavam e doavam terra. Lembrando que também naquela época era assim uma desonra alguém abrir mão ou vender a sua herança. Era uma desonra para aquela família eles abrirem mão da sua terra, uma vez que ela foi dada para eles cuidarem dela. Então Nabote, como ele era um homem sincero, um homem correto, ele falou: não posso abrir mão.
Essa foi a minha herança, a herança da minha família. Então não tem como eu abrir mão, rei. E aí o rei foi triste para casa e todos nós sabemos a história. Sua esposa, Jezabel, né, tramou contra a vida de Nabote, fez uma trama a fim de que ele fosse apedrejado, e ele foi apedrejado, morto, apedrejado, porque ele não abriu mão da herança que Deus lhe dera. Olha que coisa forte essa história de Nabote. Mas eu quero, junto com vocês, estar falando sobre 3 motivos porque nós não devemos abrir mão da nossa herança. Nós ganhamos uma herança que a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, os versículos 3 e 4, que ela é uma herança incorruptível, ela é uma herança imarcessível, ela é uma herança que foi dada a nós da mesma forma que Nabote e os demais receberam herança física, nós também recebemos uma herança que foi dada através da morte e do sangue do Senhor Jesus. Essa herança está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, quando ele disse, olha, vocês receberam uma herança inacessível, uma herança incorruptível, uma herança que vale muito, através do sangue, através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos 3 motivos por que não abrirmos mão da nossa herança. O primeiro motivo, queridos, é que essa herança é muito cara. Essa herança é muito cara. Todos sabemos que nós vamos viver eternamente. Quer seja nessa parte da herança ou não. A vida eterna, ela vai acontecer. Eu vou viver eternamente, você vai viver eternamente, isso é fato. Só que aí é onde está o segredo. Todos receberam uma herança através de Jesus Cristo. Só que quando nós abandonamos essa herança, quando nós abrimos mão dessa herança, quando nós não queremos essa herança, nós vamos viver eternamente, tal qual o nosso amigo, que eu já vou falar sobre ele. Mas é só para nós entendermos que isso vale muito, é muito caro. Custou a vida de Jesus, assim como custou a vida de Nabote. Nabote pagou com a própria vida, queridos. Hoje nós temos a oportunidade de alguém ter dado a vida deles por nós. Na época de Nabote não tinha. Ele teve que dar a sua vida para poder ter a sua herança, ou seja, para poder honrar a sua herança. Hoje, nós temos o privilégio de alguém ter dito, olha, eu dou a minha vida para ninguém importuná-lo na sua herança. É? Todos os dias, nós recebemos propostas, queridos, para abandonarmos a nossa herança, todos os dias. Todos os dias o pecado está na nossa porta, todos os dias. Todos os dias as distrações estão na nossa porta. Todos os dias os nossos conflitos mentais estão na nossa porta, todo dia. Mas a gente precisa decidir, a gente precisa escolher vender ou não. E às vezes a proposta nem é ruim. Porque se você for ver, a proposta de Acabe não era uma proposta ruim. Era teoricamente uma proposta boa, ele deu todas as opções. Ele disse, olha, se você quiser, eu te dou até uma melhor, escolhe. Escolhe aonde você quer, eu te dou uma vinha melhor, ou então eu pago em dinheiro mesmo. Você escolhe. Mas Nabote tinha um compromisso de honrar a sua herança. O segundo motivo
de não vendermos a nossa herança é porque ela foi um presente. Ela foi nos dada de presente. Nós não pagamos nada por essa herança, queridos. A única coisa que Jesus disse foi, olha, acreditem, creem. Meu Deus, será que é muito, né? Ele disse, eu dou a vocês. Aquilo que Nabote pagou com a vida, eu dou. Eu pago. Eu dou a minha vida por vocês. Eu dou a minha vida por vocês. E é interessante que a dor maior de Jesus não foi a dor da morte em si, não foi a dor das chicotadas em si. Paulo também pegou, Pedro, não é? João, todos eles também apanharam muito. A dor maior de Jesus foi a dor interna, foi a dor daquilo que ele trazia internamente. Quer que eu deixe isso mais claro para você? Imagina assim aquele dia que você está muito angustiado. Já teve um dia que você se lembra aí que você estava muito angustiado, mas muito angustiado? Teve esse dia? Pois é. Já teve um dia que você estava com muitas dores? Essa dor pode ser dor de dente, dor de ouvido, dor de barriga, sei lá, você quebrou um osso e estava doendo. Já teve esse dia? Pois é. A Bíblia diz que Jesus, ele levou as suas, levou a dos seus irmãos, levou a dos seus vizinhos, levou a da cidade onde você mora. Ele levou todas as nossas dores, ele levou todas as nossas angústias, o castigo que estava sobre nós, ele levou todos. Você faz ideia da dor de toda a humanidade em todos os tempos. Todos os seres humanos sentindo dor ao mesmo tempo, todos os seres humanos sendo angustiados ao mesmo tempo, pois é, Jesus levou sobre ele, ali na cruz, todas essas dores. Foi por isso que ele diz, Pai, se for possível, passe essa parte, está muito dolorido. Era muita dor. E isso era a nossa herança. Depois disso, ele disse, olha, acreditem em mim só. Creiam em mim. Quem crê em mim será salvo. Creiam. E aí, queridos, eu trago um dado a vocês. A revista Veja fez uma pesquisa entre os cristãos, todos os cristãos, católicos, evangélicos, enfim, aqueles que confessam Cristo. 80% dos cristãos, eles não acreditam em Deus. 80% dos cristãos, eu não estou falando de outras denominações, eles não acreditam em Deus. 75% desses, eles não acreditam no diabo. Vocês já imaginaram isso que eu estou dizendo? Eu digo que sou cristão, mas eu só digo como diria isso, meu Deus, para não ferir? Como uma cumplicidade, vamos dizer assim. Porque os meus amigos são, a minha família é, então eu também sou. Não é? Mas, de fato, não acreditam naquilo que pregam, queridos. Tem muitos cristãos que não acreditam naquilo que pregam, naquilo que confessam. Eles não acreditam. Tem cristão que não acredita que Jesus cura, irmãos. Tem cristão que não acredita nisso. Você já imaginou alguém não acreditar no diabo? Não, o diabo não existe, é uma força. Só o sangue do Cordeiro. A gente sabe
que existem essas dimensões do Espírito de Deus com o Espírito do homem e o Espírito do diabo. Deus vive nos céus, né? A sua dimensão é celestial. O diabo no inferno. A sua dimensão é o inferno. E o homem, a dimensão dele é na terra. Por isso que quando se funde a dimensão de Deus com a dimensão do homem, formam-se profetas, formam-se operadores de milagres. Mas, quando existe essa fundição entre o espírito do diabo e o espírito do homem que está aqui na terra, também fundem-se feiticeiros. Você não acredita, não, em feitiçaria? Se você não acredita, dá um Google aí e vai pesquisar sobre feitiçaria na África. Eu tenho amigos missionários na África. Vários amigos missionários que estão lá, né? Enquanto eu estava em outros países, eles estavam lá e hoje permanecem lá. E só para você ter uma ideia, queridos, disto que eu estou falando, existem feiticeiros na África que eles se teletransportam. Eles não precisam de meio de transporte. Eles se teletransportam. Eles fazem flutuar cadáveres na sepultura. É só para você entender como que um cristão não acredita no diabo. Tá? Aí Jesus vem e nos dá de graça a oportunidade de fazermos prodígios, milagres, maravilhas através de uma crença. É só acreditar nele. É só nós termos fé nele. É praticar aquilo que nós acreditamos. Ele disse, olha, isso aí é de graça. Essa vinha que vocês têm é de graça. Essa herança que vocês têm é de graça. Foi presente. Mas, por fim, eu não devo vender a minha herança, eu não devo abrir mão da minha herança, porque eu preciso cuidar dela. Nabote cuidava da sua herança. Queridos, quando o Acabe foi falar com ele, o Acabe disse, olha, eu preciso da tua vinha para eu transformar ela numa horta. Sabe qual é a diferença de horta para vinha? É que horta você planta hoje e colhe amanhã. Só que depois de amanhã você já tem que plantar de novo. É assim que funciona a horta. Você planta e ela dá por uns tempos ali e depois você precisa arrancar ela. Você precisa arrancar para replantar novamente. A vinha não. A vinha você planta ela e ela demora um pouco mais de tempo, mas quando ela começa a dar frutos, ela dá frutos para sempre. Era assim que Nabote via a sua propriedade. Ele disse, olha, minha propriedade, eu cuido dela. E é ela quem me sustenta. É dessa propriedade que eu vivo. Irmãos, olha que coisa forte. No dia que nós, os cristãos, entendermos que nós vivemos para Cristo, o que nós temos é viver para Cristo, ninguém nos para. Ninguém para nós. No dia que eu e você, entendermos que nós vivemos por Cristo e para Cristo, que o que nós passamos aqui é apenas o plantio da vinha, nós estamos plantando a vinha. Esse plantio, ele
A Bíblia diz 70, 80 anos, né? E tal. Hoje em dia, vamos dizer que a perspectiva de vida aumentou um pouquinho mais, mas um dia desses você vai lembrar, você era um menino, uma menina, correndo para aqui e para ali. Hoje você já está ficando igual eu, um velho. Passou tão rápido, não é? Passou tão rápido. E já vai passar. Mais rápido ainda. Depois da cidade aqui, 50 e pouco. Aí é que vai rápido mesmo. Só demora até os 18, né? Que a gente fica doido para completar logo 18, para ficar de maior. Para poder não dar mais satisfação, sair e tal, né? Mas é muito rápido. O que eu quero dizer é que é rápido demais. Isso é plantar a vinha. Aí nós estamos plantando a vinha. Só que quando essa vinha prosperar, quando essa vinha começar a produzir, aí ela é para sempre. Aí nós vamos estar na eternidade, sabe? E sabe como que vai ser a nossa casa na eternidade? É conforme o material que nós tiver mandado para lá. Você já pensou nisso? O material da nossa casa lá no céu, queridos, ele é conforme o material que nós enviar daqui. É claro que o que eu vou contar é uma historinha, mas conta-se que morreu um grande pastor de uma mega igreja. Era tão grande que ele nem conhecia todos os irmãos da sua igreja. E na mesma hora morreu uma velhinha lá da sua igreja, que ele nem conhecia. Ele nunca tinha visto essa velha, porque ela não tinha expressividade nenhuma. E a historinha diz que eles chegaram no céu. Os dois. E quando eles chegaram, recepcionaram eles muito bem, deram-lhe boas-vindas e disse, olha, agora nós vamos levar vocês para a casa de vocês. E veio um carro muito bonito, colocou os dois dentro do carro e começaram a subir alguns morros, uma estrada muito bonita, e começaram a chegar em casas muito bonitas, passando por casa, só mansões. E chegaram em uma mansão, a coisa mais linda. O carro parou e disseram, olha, olhou para a senhora e disse, essa é a sua mansão. A senhora pode entrar, fique à vontade, já tem pessoas aguardando a senhora na sua casa para lhe mostrar, apresentar a casa. O pastor olhou e disse, meu Deus, se essa irmã, que era lá da minha igreja, que eu nunca vi falar nela, ela vai para essa casa, imagina a minha. E aí começaram a andar. E começaram a descer, e entraram em um bairrozinho assim, bem humilde, não é? Para o estilo do céu, claro. E de repente pararam na frente de uma casa razoavelmente humilde, e o motorista falou, essa, senhor, é a sua. Ele falou, não, eu acho que o senhor se enganou, moço. Eu acho que o senhor se enganou, porque eu sou o pastor. Aquela senhorinha lá, eu nem conheço ela, era da minha igreja, pra você ver como tá errado isso aqui. Porque eu era o grande pastor. É porque o senhor não conhece, talvez? Chama o superior, por favor, que eu quero falar com ele. Eu sou o pastor fulano de tal. Eu tinha, assim, muito... Eu pregava, era em estádio, era uma coisa... É porque o senhor não conhece. Volte lá, vamos lá novamente, que tá errado. Eu acho que aquela lá era minha e essa daqui era daquela velhinha lá, porque eu sou... Ele disse, não, aqui ninguém se engana. Aqui ninguém se engana. É que o material que o senhor mandou lá de onde o senhor estava, só deu para fazer essa. Todo o material que o senhor enviou de lá deu para fazer só isso aqui. O que ela mandou, deu para fazer aquela lá. Então, queridos, é claro que isso é uma historinha. Mas é uma história que a gente realmente vai ver que na Bíblia, a Bíblia diz que o nosso material, ele vai ser passado por onde? Pelo fogo. Ele vai ser passado pelo fogo e aí vai sobreviver. E aí vai saber o que era de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de palha, de feno. Não é? Ser passado pelo fogo. Às vezes a gente, eu fiz, eu faço tal.
Mas fez por quê? Qual era a tua motivação? A minha motivação. Qual era a minha motivação em fazer? Era aparecer. Opa, então já apareceu. Se a sua motivação era aparecer, você já apareceu. É assim. E aí nós temos um cara que, ao contrário de Nabote, ele também tinha uma herança. O nome dele era Esaú. Esse cara, ele era, por lei, o detentor da primogenitura. O que era a primogenitura? Eram os benefícios que o filho mais velho tinha. Ele, quando o pai morria, ele ficava com os servos, ele ficava com a porção maior de terra, ele era o líder espiritual da sua família, ele era o líder material. Então, o primogênito, aquele que tinha a primogenitura, aquele que era abençoado com a primogenitura, ele tinha esses benefícios. E Esaú, ele era o detentor da primogenitura. Mas a Bíblia diz que ele desonrou a primogenitura. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz que ele desonrou a primogenitura, lá no versículo 34 de Gênesis. Gênesis, no capítulo 25. Por quê? Mas o Jacó enganou ele. Enganou, não. Quem propôs foi ele. Ele disse, olha, me dá aí essa comida aí que eu tô para morrer de fome. E Jacó só disse, se quiser eu vendo. Ele falou assim, claro. O que é negócio de primogenitura? Isso para mim não é nada, cara. Eu quero comer, que estou para morrer de fome. E comeu um prato de lentilha. E depois foi que ele foi ver o que ele tinha feito com a sua herança. Então, nessa manhã, eu quero incentivar a minha vida. Eu quero incentivar a tua vida mediante a palavra de Deus. Mediante essas histórias que eu te contei de Nabote, aqui brevemente falando sobre Esaú, não é? Por que não dizer de quando Jesus estava contando a parábola, e ele disse, a parábola dos talentos, ele disse, olha, eu vou entregar a vocês aqui alguma herança, algum talento, e na volta, aí eu vejo com vocês como que a gente vai fazer, eu vou voltar. E aí, quando ele voltou, todo mundo sabe o que aconteceu. Para o que ele deu 5 talentos, multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha 3, multiplicou, ganhou mais 3. O que tinha 1, simplesmente deu desculpa, né? Quem é muito bom para dar desculpa, só é bom para isso mesmo. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós nunca venhamos abrir mão da nossa primogenitura, nunca venhamos abrir mão da nossa herança, porque ela foi comprada pelo preço da vida do Filho de Deus. Não foi de graça, é muito cara a nossa herança. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Aninha. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus nos proteja, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa para a nossa vida. Maná do céu quentinho, fresquinho nessa manhã. Pastor, que Deus continue usando poderosamente sua vida como instrumento vivo nessa terra e abençoando sua família, seu ministério, sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Irmã Laura Coutinho pode estar fazendo para a gente a oração final, orando aí também pela presença de Deus. E na sequência, o pastor pode estar dando a bênção apostólica. Amém? Amém. Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor, pela tua presença, ó Pai, que cada dia é real em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por essa palavra, Senhor, que todo dia a gente venha, Senhor, lembrar, Senhor Jesus, daquilo, Senhor, do preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas, ó Pai, que é imensurável, Pai amado. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor fazer, Senhor, nesse dia chamado hoje. Abençoa nosso final de semana. Cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que a tua palavra venha fazer o efeito, ó Pai amado, no corações, ó Pai. Porque o Senhor é bom, ó Pai, o tempo todo. O Senhor só tem o melhor para nos dar, ó Pai amado. E nós só temos que agradecer, Senhor, por essa herança, ó Pai. Pela vida eterna, Senhor Jesus, que é tudo nas nossas vidas, ó Pai. Que a gente não venha olhar, Senhor, para as nossas vidas hoje, ó Pai. Que eu sei que é muito difícil, Senhor, viver, mas o Senhor tem a melhor herança para as nossas vidas. E o Senhor nos escolheu. E muito
obrigada por, Senhor, nos escolher, Senhor, como filho amado, ó Pai, por fazer parte, Senhor, dessa herança que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pastor. Cuida dele, abençoa dando entendimento, sabedoria, autoridade a cada dia, a sua família, tudo que ele for fazer, ó Pai. As tuas necessidades, aquilo que ele tem pedido, o Senhor vem alcançar o coração dele, ó Pai. E todos aqui, Senhor, que tem colocado diante da tua presença, o Senhor venha restituir da vitória e da resposta, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse grupo, para presente de Deus. Venha abençoar, Senhor, os vendedores, venha abençoar aqueles que estão fazendo, Senhor Jesus, a confecção, todos aqueles da fábrica, as pessoas que estão acima, Senhor, ali na gerência, Senhor, o Senhor vem abençoar, instruir, dar vitória, dar resposta, abençoar financeiramente, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, as necessidades, Senhor, dessa fábrica e tudo aquilo que precisa, ó Pai. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Eu amo o Senhor, obrigada pelo esse presente de Deus, ó Pai, pela essa oportunidade de estar aqui com esse grupo, ó Pai, que são os filhos amados do Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e do nosso bondoso Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo, seja com todos nós e que com alegria digamos amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Irmã Laura, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Obrigada pela participação de todos, que tenhamos um final de semana mais que abençoado na presença do Senhor, que a nossa comunhão com o Senhor seja diária, seja a cada dia mais fortalecida, porque, como foi falado aqui nessa manhã, nós temos algo precioso nas nossas mãos que a gente possa cuidar, em nome de Jesus, amém? Nos vemos, então, novamente na segunda-feira. Fiquem com Jesus, porque Ele ama vocês e eu também. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Bruninha. Deus abençoe. Pode encerrar.